ATEC, Associação Teológica Cason, Rua Antônio Podes, 73, Jardim Eldorado. WhatsApp 35 98824 6405. Megacar Centro Automotivo, Rua Jorge Braga 274, bairro Avenida. WhatsApp 35 3623 8211. Invente Automação Industrial e Usinagem, Rua Albert Stark 50, Distrito Industrial. Telefone 35 3623 3702. Medic Vet, Clínica Veterinária, Rua Dona Maria Carneiro 396, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 98708 3722. Drogaria Mais Saúde, Rua Geraldino Campista 113, bairro Santo Antônio. WhatsApp 35 98894 4690. Mercadinho do Vatinho, Rua Professora Zilpa Veloso Emídio 460, bairro Santa Luzia. WhatsApp 35 98802 8322. As melhores ofertas, os melhores preços e o melhor atendimento também no atacado. Vatinho Lanches, Rua Ana Campos Gonçalves 29, bairro Santa Luzia. Restaurante Tia Lena, Rua Miguel Braga 583, bairro Boa Vista. WhatsApp 35 99829 7692. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que nos acompanha mais uma vez aqui, Espaço Gospel chegando para você diretamente aqui da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos começando aqui para nossa continuidade dos nossos estudos de toda quinta-feira, que nós nos reunimos aí para mergulhar nos ensinos da Palavra de Deus, e nessa série de estudos ou mensagens, do que a forma que você achar melhor, estamos aprendendo aí sobre os encontros de Jesus. E nesses encontros de Jesus nós temos passado e aprendido com vários. E hoje nós vamos falar aqui de uma pessoa que demonstra sede pela presença de Deus. Então nós vamos aprender um pouquinho mais aí, eu acho que você já deve ter uma ideia de quem que nós vamos estar falando aqui, mas se não, fica comigo aí que a gente vai aprender aí, tá bom? Vamos estar orando e pedindo sabedoria do alto do céu para transmitir a verdade de Deus para a sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, seu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por nós estarmos aqui mais uma vez aprendendo da Tua Palavra. Abre, Pai, o entendimento de cada pessoa que está comigo e me ajuda, seu Deus, a transmitir a Tua verdade. Pois é o Senhor, o Teu Espírito Santo, que abre o nosso entendimento para crer e acreditar nos Teus milagres, no que o Senhor está fazendo e ainda vai demonstrar na nossa vida e no nosso coração. Te louvo e te agradeço, Seu Deus, e peço a Tua bênção, Seu Deus, por esse dia e por esse estudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Vamos lá aprender, de imediato aqui a Palavra de Deus. Eu quero que você abra a Palavra de Deus lá em João, capítulo de número 4, nós vamos falar mais uma vez aqui de uma mulher. É engraçado, que na época de Jesus as mulheres, elas não estavam em muita evidência, vamos chamar assim, tá? Sendo bem mais simples aqui, tá? Mas elas não tinham tanta evidência, tinham um certo até preconceito com as mulheres. Quem tinha muito mais primazia na época de Jesus eram os homens, e Jesus, em muitas ocasiões, demonstra a igualdade que ele trata tanto homem quanto mulher, porque eles entendem e vê os dois ambos como filhos. Então vamos entender aqui Jesus aqui numa ocasião, em João capítulo de número 4, no encontro com essa mulher, e o que ensinamento nós podemos extrair para a nossa vida. Vamos dar uma olhadinha lá? João capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, vamos sintonizar a leitura item por item, versículo por versículo, para a gente se situar e ver, contextualizar e ver esse encontro com essa pessoa. Vamos lá? Versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Que João? João Batista.
Então os fariseus, os religiosos da época, chegou a notícia para ele que Jesus estava batizando e tendo mais discípulos do que João. Tá? Então chegou essa notícia para os fariseus. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então a notícia já chegou totalmente atravessada. Olha só como que era a informação. A notícia chegou para os fariseus que era Jesus que estava batizando as pessoas, né? E tendo mais discípulos do que o de João Batista. E na verdade não era Jesus que estava batizando. E quem batizava eram os seus discípulos. Olha como que já começou a chegar as conversas atravessadas lá, mesmo naquela época. Agora vamos para o versículo de número 3. Quando o Senhor, ou seja, Jesus, ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Então Jesus ele estava ali na Judéia, região ali de Jerusalém, naquelas regiões ali. Então ele deixa essa região e volta para Galiléia, vamos chamar assim, mais o interior, que era a região dele de nascimento, de Nazaré. Então Jesus vai para essa região. Então ele ficou sabendo desse boato, de que os fariseus estavam ali, falando que ele estava batizando pessoas, tendo mais discípulos que o de João, não era ele que batizava, quem batizava eram os discípulos. Então ele enxergou toda aquela situação e vai, então falou assim, então vamos deixar aqui a Judéia e vamos voltar de novo para Galiléia. Tinha descido de lá, mas resolveu voltar para lá, que era a terra onde ele se criou, onde ele nasceu ali, na região ali de Nazaré. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, aqui nesse estudo, é estratégia. Jesus sabia usar o momento certo para poder agir. Quando ele via que certas vezes, mas eu sou filho de Deus, eu vou passar, não vai acontecer nada comigo. Quantas pessoas eu vejo assim, levantando o nariz, dizendo, não, eu vou porque eu sou filho de Deus. Aqui era o filho de Deus. E o filho de Deus enxergou uma situação que poderia trazer uma complicação para a propagação do evangelho, falou, ok, não vou agora nesse momento, espera essas pessoas aí se esquecerem um pouco e vou para o outro lado, vou lá para Galiléia porque tem gente lá também precisando conhecer a palavra de Deus e a pregação do evangelho, ok? Vamos lá agora para o próximo versículo, versículo de número 4. Então ele sai da Judéia e vai para Galiléia, tem um trajeto, mais uma vez Jesus fazendo um trajeto, isso era a pé, tá gente? Era-lhe necessário passar por Samaria. Então a primeira coisa aqui fala assim, ou seja, tem um trajeto, Judéia, Galiléia, mas no meio desse trajeto aí aproximadamente tem uma cidade chamada de Samaria. Vamos entender mais o que acontece aqui. Versículo 5. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então ali era uma terra muito conhecida, era uma cidade chamada Sicar e ali era uma terra de herança, onde havia ali, naquele lugar ali, onde Jacó tinha dado por herança ao seu filho José, dos 12 filhos dele, ele tinha separado aquela terra ali para José, tá? Então, ou seja, está tudo bem situado aqui, ok? Havia ali também o poço de Jacó, tá? Então, Jesus, cansado da viagem, desse trajeto que ele estava fazendo, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então, agora nós vemos essa situação. Havia um poço desde a época de Jacó. Tem Abraão, Isaac e Jacó. E esse poço foi cavado nessa época. Quando ficou esse poço ali, foi dividido a terra, aquela terra ali ficou para José e até então, naquela época de Jesus, as pessoas iam lá ainda para buscar água desse poço. Jesus, no meio do trajeto, está indo para a região da Galiléia, para em Samaria e ali praticamente perto do meio-dia, sol quente, cansado da viagem e senta perto do poço. Então esse é o cenário, tá? Esse é o cenário onde a gente encontra Jesus. Aqui ainda não está falando dos discípulos. Vamos continuar? O que acontece? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, tá? Por volta do meio-dia. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então tá a mulher tirando água, vendo Jesus ali, um desconhecido a princípio,
E aí quando ela chega ali, aquele desconhecido vai e se dirige a ela. Aí agora a gente descobre que Jesus Cristo está sozinho. Por quê? Porque ele já tinha encomendado os seus discípulos para ir da cidade, possivelmente a Sicar, comprar comida para voltar e seguir viagem. Tá? Então vão a Sicar, volta e compra comida e vamos seguir viagem. Esse era o que estava ali traçado, vamos pensar assim, a princípio, ok? Vem aquela mulher e aquela mulher vai começar a tirar água. Tá? E aí Jesus vai e pede água para aquela mulher. Mulher, me dá um pouco dessa água aí, matar minha sede. E aí o que acontece? A mulher, versículo de número 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então havia uma intriga de gerações, havia ali uma intriga de gerações de muitos anos, onde houve uma separação do povo de Israel, dos judeus com os samaritanos, por questões de crenças, por questões ali de situações ali onde um não ajudou o outro, por questões históricas. Uns falavam que tinha que ser um lugar de adoração, o outro assim, e cresceram dessa forma. Então eram povos irmãos, mas povos que se odiavam, tá? Povos que não tinham contato um com o outro. E aí o que acontece? Vem uma mulher samaritana naquele poço, que era da época ainda de Jacó, na região ali onde tinha José ali herdado a sua herança. Vem um homem ali e pede água. Ela fala, mas como é que pode você, sendo judeu, vir pedir para mim, que sou uma mulher samaritana, água para beber? É como que ela estivesse meio que falando para Jesus, será que você não entende que a gente não deve conversar? Será que você não entende que um homem não deve dirigir a palavra a uma mulher, porque era isso que acontecia na época, principalmente se ele estivesse sozinho, que era aquela situação? Jesus não estava com seus discípulos, ele estava exatamente sozinho com aquela mulher. Então aquela mulher, a primeira sensação dela é indignação. Então ela já chega assim, ela já quer colocar uma barreira, ela não quer continuar, ela coloca um bloqueio na conversa. Vamos ver o que vai acontecer? Tá? Aí no versículo de número 10, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele te daria água viva. Então Jesus prossegue com aquela mulher, falando que se ela conhecesse o dom de Deus, pediria e ele daria para ela água viva. Tá? Então Jesus começa a falar algo mais profundo. Jesus, ali, enquanto a mulher está pensando nessa aguinha aqui, Jesus está falando numa água em outro sentido, porque Jesus sabia exatamente o que aquela mulher estava precisando. Vamos continuar para vocês entenderem isso? Tá? E aí no versículo de número 11, disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Aquela mulher o tempo todo está falando, onde é que o senhor consegue água viva aqui? O senhor não tem nem poço, o senhor não tem balde, o senhor não tem nada. Como é que o senhor vai tirar água? O poço é fundo, onde é que o senhor vai ter essa água viva? Os olhos da mulher estavam nesse nível, no nível terreno, enquanto que Jesus estava falando de algo do céu para ela, mas ainda não estava claro isso para ela. Vamos continuar? Tá? Versículo de número 12, ela ainda continua falando ainda, ela não para por aí, ela diz assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Então aquela mulher, ela chega a indagar, mas quem é que você pensa que é? Você não tem água, você não tem balde, você não tem nada aqui, o poço é fundo, como é que o senhor tem água viva? O senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço aqui, que ele mesmo bebeu, toda a sua família bebeu, e até hoje a gente tem esse poço aqui? É isso que o senhor está querendo mostrar para mim? E aí o que Jesus vai responder para ela? Versículo de número 13 agora. Jesus respondeu, quem beber desta água, essa aqui, tá, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
Então Jesus ele fala algo mais profundo ainda para aquela mulher. Jesus fala, ó, quem beber dessa água aqui vai ter sede de novo, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E não somente não vai ter sede, pelo contrário, vai ter uma fonte a jorrar no seu interior que salte para a vida eterna. Então Jesus não está falando que a pessoa vai ser simplesmente saciada com a água do céu. Não, ele está falando assim, além dela ser saciada com a água que ele der, ele também vai poder ser uma fonte inesgotável para saciar outras pessoas também. Então Jesus ele está falando algo muito profundo para aquela mulher e ela ainda não está entendendo. Nós que estamos aqui do outro lado aqui, imagina você nessa situação ali, junto com aquela mulher, naquele cenário, vendo tudo isso, como nós estivéssemos de fora assistindo toda aquela situação. Imagina a gente enxergando ali, vendo toda aquela linguagem de Jesus, querendo mostrar algo mais profundo. Jesus não estava falando no nível natural, Jesus estava falando no nível sobrenatural. E aí o que acontece? Como é que essa mulher vai interpretar isso? Vamos ver como é que ela interpreta? Versículo de número 15. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. De novo ela está falando, oh meu Deus, o Senhor tem essa água aqui que mata a sede, que eu não preciso mais voltar aqui. Eu tenho que vir aqui nesse sol do meio-dia. Lembra que Jesus chegou ali perto do meio-dia? Agora uma pergunta que eu faço para você. Eu sei que tem muita gente que é da roça aí, que está acompanhando junto comigo aqui, conhece de pessoas que são da roça. Alguém em sã consciência vai buscar água meio-dia, seja num açude, num poço, seja em qualquer lugar? Se existe uma hora para buscar água, a menos provável que existe é no meio-dia. Vai 9 horas da manhã, vai 5 horas da manhã, vai 4, porque esse povo gosta de acordar cedo. Meio-dia está todo mundo em casa almoçando. Por que essa mulher ia lá meio-dia? Aí nós vamos entender. Daqui a pouco eu vou mostrar para você por que ela escolheria esse horário. Por quê? Porque possivelmente ninguém estava lá naquele posto. Possivelmente aquele posto não tinha ninguém ali. Não tinha fila, não tinha nada, mas tem um propósito maior. Por que essa mulher ia lá? Nós vamos entender. Só que o que ela está querendo? Senhor, me dá dessa água. Eu não quero vir mais aqui, ficar vindo, carregando esse cântaro nas costas, esse vaso. Tudo isso aqui, esse esforço danado, toda vez vir aqui. Se o Senhor tem dessa água, então me dá dessa água. Então ela está pensando na água. Vamos lá continuar? Então Jesus vai dizer para ela no versículo de número 16. E ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Então agora está começando a criar um entusiasmo na mulher. Primeiro ela falou que não queria nem conversa com Jesus, que Jesus era judeu. Jesus vai falar de uma água para ela. Ele falou assim, o senhor não tem água aí, o senhor não tem nem poço, não tem nada, como é que o senhor vai tirar? O senhor é maior que o nosso pai Jacó? Aí Jesus fala, eu tenho uma água que se você beber, você não tem mais sede. Se você tomar da água que ele fala, aí ele começa a gerar fala, então, se o senhor tem isso, dá para mim. Então Jesus fala, tudo bem, vai lá, chama o teu marido e vem. Então começa a gerar agora um desejo na mulher. Ela começa a ter uma vontade de ser saciada. E aí o que acontece aqui? Jesus diz, vá, chame o seu marido e volte. No 17, não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então agora Jesus relata, Jesus revela a vida dela naquele momento. Então agora Jesus ele sai do foco água e Jesus vai na profundidade da vida daquela pessoa. O que eu quero mostrar com isso? Que Jesus nos conhece. Ele conhece a sua vida. Ele conhece o que você está passando. Ele sabe da sua necessidade. E aqui agora Jesus está começando a enxergar a sede que estava no interior daquela mulher, que era muito maior do que uma sede de água que a gente enxerga, que a gente precisa, uma água para o corpo, que também Jesus pediu, ele estava pedindo dessa água para ela, mas ele estava oferecendo para ela uma água com uma profundidade de entendimento maior, porque Jesus queria tocar em algo que ela jamais foi tocada, que era na sua alma e no seu espírito. Então Jesus começa a falar assim, quando ela diz, eu não tenho marido, Jesus fala, opa, tá certinho, porque você já teve 5 maridos e o homem que você está vivendo agora
ele não é o seu marido. E isso você disse com verdade. Jesus não acusou, Jesus não chamou ela, não praguejou, nada. Simplesmente Jesus falou a vida dela de forma clara. Aí falou, esse homem que você está vivendo não é mesmo seu marido. Mas por isso você falou que não tem marido. O que você já teve foi 5. E esse agora também não é. Quando ela recebe esse tipo de informação de Jesus, como que é que ela vai, o que vai acontecer na vida dessa mulher? Vamos lá, no versículo agora de número 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Opa, agora ela deixou de ver Jesus como judeu. O judeu que não podia conversar com ela, agora já está vendo Jesus como um profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, agora eu estou falando com você, judeu, dizem que é Jerusalém, o lugar onde que se deve adorar. E Jesus declarou, agora ela começa a falar assim de adoração, ela sai do nível de água, e agora ela já começa a falar em adoração, porque ela começa a ver Jesus Cristo, em Jesus algo diferente, porque ele começa a revelar a vida dela. Agora ela já entra no nível de adoração, porque ela fala, o meu povo disse que tem que ser nesse monte para adorar, que era ali a discórdia que eles tinham. E vocês, judeus, dizem que tem que ser naquele outro. Tá? Então ela joga isso para Jesus, ela começa a falar isso para Jesus. Aí no versículo de número 21, Jesus diz assim, Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos, no caso nós judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Então Jesus agora começa a falar de algo muito mais profundo para aquela mulher. Está falando para aquela mulher assim, ó, vocês estão adorando o que vocês não conhecem, nós adoramos os judeus o que nós conhecemos. Mas não é isso que vai acontecer. Jesus está dizendo, ó, o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque esses são os verdadeiros adoradores. Ou seja, o que Jesus estava querendo mostrar não é o local, não é aqui ou ali, é aquele que adora no interior. É aquele que busca no interior para adorar a Deus. E Deus está procurando esse tipo de pessoa. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí ele vai explicar por quê. No versículo 24. Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí ele fala assim, ó, Deus é espírito. Então, para você adorar a Deus, você precisa ir para o Espírito. Tem que sair do natural e ir para o sobrenatural, porque o homem é corpo, alma e espírito. Então, Jesus está abrindo um leque de conversa com ela muito além do que aquilo que aquela mulher imaginava. Ela foi buscar água, ela bateu de frente com Jesus, ela percebeu que Jesus Cristo era profeta, ela mudou o tom dela agora para falar de adoração, e agora ela começa a receber algo que está ali, queimando na sua alma, no seu interior. E aí ela para com isso? Não. Aí ela para a conversa? Não. No versículo de número 25 ela diz assim, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. E aí Jesus vai dizer para ela, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Imagina isso, meu irmão, tenta você imaginar ali aquela mulher que foi buscar sua aguinha lá e de repente, quando ela fala, eu sei que quando o Messias vier, vai ensinar a gente tudo isso aí que o senhor acabou de falar. E aí Jesus olhar no olho dela e falar, sou eu que estou falando com você. Imagina como é que ficou a mulher. Imagina como é que ela recebeu tudo isso, porque ela já estava percebendo que ele era profeta. E de repente Jesus se declara falando que é ele o Messias.
Nossa, eu fico imaginando como é que ela ficou empolgada, tudo, o encontro que aconteceu na vida daquela mulher. E aí o que acontece? Naquele mesmo momento, os seus discípulos voltaram. Então os discípulos chegaram lá no finalzinho da conversa, tá? E ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ué, não é comum, ainda mais sozinho, tá? Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Ninguém. Ninguém era louco, ficava perguntando as coisas para Jesus, porque tudo tinha resposta, tá? Então, deixando o seu cântaro, ou seja, que era o seu lugar lá, onde o seu vaso que ela buscava lá, ela até deixou a água para trás. A água que ela foi, ela largou tudo, tá? Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aí aquela mulher volta para a cidade, fala tudo aquilo que aconteceu com ela, o povo ali fica impressionado e vão lá atrás de Jesus. Vão lá naquele poço junto com os discípulos lá. Agora é um monte de samaritano, agora não é um, agora é um monte. E aí o que acontece? Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Enquanto aconteceu dela ir para lá, falar com o povo lá, os discípulos falaram: senhor, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Ou até mesmo ficaram pensando que foi a mulher que deu comida para ele. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário, e o que colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. O que ele estava dizendo aqui, Jesus? Eu já enviei profeta, eles já começaram a fazer a obra, já começaram. Vocês agora só vão colher. O trabalho de vocês agora é colher. O trabalho duro de plantar, de fazer regar, de fazer crescer, eu já enviei lá para trás. Vieram os profetas, vieram ensinando, vieram falando tudo. Vocês vieram agora só na fase da colheita. E vocês dizem que está faltando 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês, já está tudo pronto. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Já está tudo pronto, é só colher. Põe a mão na massa. E aí para por aqui, isso aí foi a conversa que Jesus Cristo teve com os discípulos, enquanto a mulher foi lá na cidade falar com o povo dela. E aí o que aconteceu? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Isso foi a palavra dela, que ela ter falado, ele me disse tudo como tenho feito, foi o que despertou a curiosidade lá nos samaritanos. E aí o que aconteceu? Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias ali. Então, aquilo que ele estava saindo da Galileia, ou da Judéia, para ir para a Galileia, passou em Samaria, parou para tomar água ali no meio-dia ali, a mulher conversou com ele, esse trajeto fez com que Jesus ficasse 2 dias ali em Samaria. E o que acontece nesses 2 dias? E aí eles vão ficar, desses 2 dias que ele ficou lá, olha o que o povo vai dizer: e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus, ele estava num trajeto, parou, conheceu essa mulher. Qual o nome dessa mulher? Nós não sabemos. A Bíblia não relata, mas o que aconteceu na vida dela mudou a trajetória de uma cidade inteira. O que aconteceu na vida dessa mulher mudou a trajetória não somente da vida dela, mas de uma cidade inteira. Você já parou para pensar que você pode ser a pessoa que Deus quer usar para mudar a trajetória de uma cidade, de uma família, de um povo, de um vilarejo? Quem sabe seja você que está me vendo aí agora, Deus quer trabalhar
com você na sua vida. É em você e através de você. Porque quando a gente se dispõe nas mãos de Deus, Deus começa. E aí, se você olha para a vida dessa mulher, ela estava com a vida, humanamente falando, se for totalmente errada. Tinha vivido com 5 homens e não era casada, e estava com o 6º, ainda estava, assim, humanamente falando, ela estava vida, a gente chama assim, na vida totalmente torta, né? Alguns falam assim, amancebado, sei lá qual é o termo que se usa aí, a vida totalmente errada, mas Jesus não olhou para isso. Jesus viu a sede no coração daquela mulher. E quantas pessoas estão com sede? Quantas pessoas estão sedentas? Por que que essa mulher ia lá meio-dia buscar água? Porque com certeza as outras mulheres enxergavam ela como uma mulher de má fama. Normalmente vai num grupo de pessoas buscar água no poço, que as mulheres vão conversando, tudo em outro horário e tal, e de repente só essa mulher ia meio-dia. Meio-dia não é hora de estar ali, meio-dia é a hora do pessoal estar em casa, comendo, almoçando, fazendo qualquer coisa. E ela não, ela estava buscando água. Por quê? Para não ser ultrajada, para não ser comentada, porque as outras mulheres possivelmente não queriam ter contato com ela. E o que fez os homens e o povo daquela cidade acreditar foi quando ela voltou e disse: eu conheci o homem que tem revelado, que me falou tudo quanto eu tenho feito. Será ele porventura o Cristo? Será ele o Messias? E aí o povo foi lá ver e tirou a sua própria prova, quando disse para ela: mulher, já não é mais por aquilo que você falou, porque agora nós temos visto e temos ouvido e visto que realmente este homem é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Dá para você enxergar que a sua vida não é por acaso? Dá para você enxergar que Deus quer trabalhar na sua vida como trabalhou na vida dessa mulher? Lembra que ele falou para ela que se ele tomasse daquela água, rios de água viva iriam fluir do seu interior? Aquela mulher estava sendo saciada por Jesus Cristo e estava ao mesmo tempo levando a água para o seu povo, sendo um manancial de água viva que estava jorrando do seu interior. É esse encontro que mudou a história dela e mudou a história de um povo, de uma cidade inteira. Então, o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo com a gente nesse estudo, é para que você possa entender. Deus vê você, Deus conhece você, sabe do que você tem passado, não te julga e, pelo contrário, Ele te chama para matar a tua sede. E não é só dessa água, não. É matar a sede da sua alma aí, não é do seu corpo, não. É matar a sede da sua alma. Isso que muitas vezes você está aí, você não coloca a cabeça no travesseiro, fica se penalizando, fica aí achando que não tem jeito mais para você tem. Tenha um encontro com Jesus Cristo, como essa mulher teve, e tenha a sua vida totalmente transformada. Deixa Ele transformar a sua vida, porque a água limpa e a água mata a sede. São as duas coisas que Deus quer fazer na sua vida, na minha e na vida de cada um de nós. Ok? Então esse é o encontro que eu quero passar para você hoje, que foi marcante na vida dessa mulher e que vai marcar a sua vida também, quando você continuamente ser saciado pela água que provém do alto, do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por ter, Pai, podido compartilhar a Tua palavra, os Teus ensinos neste momento. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, abençoe a vida de cada pessoa que está com a gente, ouvindo esses ensinamentos. E que possa, Senhor Deus, saber, Pai, que o Senhor é o Deus que alcança, o Deus que pode saciar, ó Pai, a nossa necessidade da nossa alma, do nosso ser interior, e trabalha na nossa vida para sermos transformados segundo a Tua vontade. Que nós, Pai, possamos ter esse rio de água viva que Jesus Cristo prometeu para aquela mulher, saltando, Pai, jorrando do nosso interior, para que outras vidas possam conhecer a Ti. É o que eu oro e te agradeço e peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Deus abençoe a sua vida. Lembrando que nós temos programação aqui toda terça, quinta, sábado. Sempre tem uma ministração da Palavra de Deus, tem uma entrevista. Temos também no sábado
na Rádio Itajubá, das 17h30 às 18 horas, também Espaço Gospel para abençoar a sua vida, com oração, com louvor, com adoração. Estamos juntos ali para estar cada dia levando o ensinamento do Senhor. Obrigado pela sua vida, que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te fortaleça e faça você crescer a cada dia mais naquilo que Deus tem para você na vida de cada um de nós. Até a semana que vem, com mais um encontro de uma pessoa com Jesus Cristo, para ser saciado como Ele pode. Saciou a vida dessa mulher, saciar a vida de outras pessoas também. Deus te abençoe e até lá. Um grande abraço. Tchau.